Olha, o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 26. O versículo é o 21. Perdão, 51. Aleluia! Glória a Deus! Que diz assim: um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai? Ele mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprir as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Pode se assentar, por gentileza. O título dessa mensagem, aqui na minha Bíblia, diz: Jesus é preso. Esse é o qual teve a sua orelha arrancada, soldado ali do sumo sacerdote chamado Malco. A história testifica, ali naquele momento, que após a sua orelha ser arrancada, Jesus foi lá e colocou ela de volta. Mas o que me chama a atenção, que no meio desse acontecimento, Jesus olha para um dos seus servos, a qual a Bíblia fala que estava ali com ele, e fala: a palavra tem que se cumprir. A palavra tem que se cumprir. Minutos antes disso aconteceu, a história nos conta sobre Jesus no Getsêmani. Jesus convida alguns dos seus discípulos sobre o Getsêmani para orar. E o texto que ficou gravado, a frase que ficou gravada ali nas suas orações, Jesus dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Jesus ora, e o texto nos conta sobre a aflição daquela oração de Jesus. Uma aflição tão grande que ele chega a transpirar sangue. Mais uma vez ele repete: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Porém, seja feito a tua vontade. Eu fico imaginando essa história, porque Jesus ali como homem, os mesmos sentimentos que estamos sentindo, despiu-se de toda a sua majestade, despiu-se de toda a sua grandeza, vindo à terra, nascendo, crescendo, e já ciente ali do que estava por vir acontecer, de um preço que havia de ser pago. Então eu imagino Jesus ali, eu conjecturo Jesus ali nos seus momentos do Getsêmani. Eu imagino Jesus ali, um filme passando em sua cabeça naqueles momentos de oração. E a oração, uma forma de preparação do que estava por vir, do que viria após aquela situação.
Jesus sai do Getsemane, é preso, é levado, acusado. Após ser acusado, é levado ali a uma espécie de julgamento. É julgado. E a palavra ela vai se cumprindo a todo momento, nos mínimos detalhes. E virou-se a noite naquele julgamento. Próximo das 9 horas da manhã, a terceira hora, Jesus ele é condenado. Condenado à morte, e a morte de cruz. E quando a gente ouve falar de cruz, tempos atrás, era proibido. As igrejas evangélicas era proibido o uso de cruz. Não podíamos colocar a cruz, igual é feito hoje, nem na frente da igreja, nem não podíamos. Quem é de pelo menos de 2000 para trás aí vai lembrar disso. E tinha-se ali uma retenção da cruz. E buscando entender o porquê que não podia, porque se tornou ali maldito. E na verdade era um objeto que ali o Império Romano usava ali há alguns tempos para executar as pessoas que ali era condenada à morte, sendo a morte de cruz, que era uma das formas que Roma usava para ali executar, de certa forma, os condenados ali, dentre outros malfeitores. Quando a gente vai para a história, que a gente vai... Glória a Deus. Que a gente vê o domínio de Roma sobre todo ali os lugares. Era colocado ali, em cada cidade que eles dominavam, alguma espécie de governadores responsáveis pela atenção. E ali aquela atenção tinha que ser relatado a Roma. Uma espécie de relatório tinha que ser feito diretamente para o alto escalão de Roma. E era comum. Só que naquele dia, o lugar comum da morte, da execução, não pôde ser usado. Porque, com o apoio do sinédrio local, e também chamado, tinha que se, de certa forma, cumprir aqui a palavra. E não poderia ser naquele local comum, então vamos para um lugar chamado Gólgota. Também conhecido como o Monte Gordon ou o Monte da Caveira. Eu nunca fui em Israel, tenho vontade, mas pesquisando e perguntando para aqueles que foram, eu questionei, qual vocês tiveram a curiosidade de fazer o percurso que Jesus fez? Que a história conta, né? Todos fazem. E é um lugar bem íngreme, dificultoso, até chegar a esse monte, que é um local ali próximo do centro ali de Israel, da cidade de Jerusalém. O que eu quero chamar a atenção, porque desde a hora que Jesus foi preso, a gente imagina, acho que todos aqui já assistiram pelo menos algum filme da Paixão de Cristo. A gente traz a nossa emoção, e na nossa emoção a gente quer ali de uma certa forma intervir. A gente vê diversas e diversas situações e possibilidade de Jesus ter fugido, né? Ou de alguns mais dos seus discípulos ter enfrentado aqueles soldados. Mas como o próprio Jesus fala, como, pois, se cumpriram as Escrituras, e assim deve acontecer.
Como eu disse agora há pouco, às 9 horas da manhã, Jesus é condenado. E ali, neste mesmo horário, ele já é crucificado. Então você imagina comigo, crucificado, pés e mãos, levantado. Nesse meio tempo, antes de chegar à crucificação, ele também foi açoitado. Então ele está ali naquela cruz com as suas feridas abertas. Ele está ali naquela cruz, o seu sangue esvaindo, cumprindo, mais uma vez digo, cumprindo a palavra. Levantado naquela cruz, o sol, a situação, o clima, de todas as formas incomoda. Só que chegando próximo do meio-dia, a hora sexta, as trevas cobrem toda a terra. Cobre todo aquele lugar, se escurece. As nuvens vêm, escurece tudo. Tudo se escurece. E a hora que Jesus foi crucificado? Às 9 horas da manhã. A hora terceira. De 9 horas até o meio-dia, são 3 horas. 3 horas ali, de braços abertos, feridas abertas, o sangue saindo, você imagina. Uma ferida doendo, coçando, ou mesmo ali, um inseto, alguma coisa se assentando e você não poder fazer nada. Ali estava Jesus. Aí de repente, aquele lugar com aquelas pessoas que estavam em volta, uma voz sai de lá. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E a gente busca entender dentro de nós, meu Deus. A gente busca entender dentro de nós, porque às vezes a gente traz aquele dia difícil, sabe? Aquela situação meio complexa, aquela situação que nos faz a lembrar dessa frase muitas vezes, meu Deus do céu, o porquê disso? Meu Deus, o porquê dessa situação? E a hora vai passando, dá 1 hora, 2 horas, e aí a história nos conta que às 3 horas da tarde, a hora nona, perdão, isso mesmo, a hora nona, o texto nos conta que ele, Pai, a ti entrego o meu espírito. E ele expira. Você sabe como é que é expirar? Ele expirar. A gente pensa que é o fim, porque eu quero imaginar que você está pensando neste momento, que você está conjecturando neste momento. E para aqueles soldados que estavam ali, para aquelas pessoas que estavam ali, é o fim. Acabou. Imagina o soldado olhando para o outro, vamos mais cedo para casa. Imagina aquelas pessoas que estavam ali, imagina até mesmo alguns que acompanhavam Jesus dizendo assim, acabou o sofrimento. Cessou.
Só que a Bíblia fala que naquele momento toda a terra estremeceu. Naquele momento os sepulcros se abriram. Naquele momento o véu do templo se rasga de cima a baixo. Naquele momento algo diferente acontece. Naquele momento, o que para muitos era o fim, na verdade começa. E eu quero te dizer que naquele momento começa para mim e para você, porque antes daquele momento não tinha eu e não tinha você. Antes daquele momento tinha-se uma dívida que eu e você não conseguiria pagar de forma nenhuma. Naquele momento foi pago, naquele momento começou a existir. Naquele momento a nossa história atual vai dizer que a história foi dividida diante de Cristo para depois de Cristo. Então se a história diz, naquele momento a história começa a dizer que eu e você tem uma história. Naquele momento a Bíblia começa a dizer que para mim e para você era estar aqui hoje. E era uma história estarmos aqui hoje. Alabaço, oriando, alabaço, decanto, alabaço. Ei. A gente ouve-se muito de falar nesses últimos dias de avivamento, de aclamação por um avivamento, e queremos tal avivamento. Vamos para a escola bíblica dominical que falou sobre avivamento, e a próxima lição continuará falando sobre avivamento, continuará falando da minha história e da sua história. Só que, porém, quando a gente vai entender, quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente vai para a história, que a gente vai entender de verdade o que é avivamento. Avivamento, ele vem de uma busca, e não é uma busca terceirizando orações, não é uma busca terceirizando situações, é uma busca pessoal, é uma busca profunda, é uma busca que eu me dispenso de tudo, me disperso de tudo deste mundo, de todas as minhas vontades, de todas as minhas coisas. E Deus, eu não sou nada sem Ti. Deus, eu preciso do Teu Espírito Santo. Deus, eu preciso do Teu renovo. Deus, eu preciso fazer a diferença. Deus, eu estou aqui hoje vazio, mas eu quero me encher de Ti. Deus, me ajuda a esvaziar das coisas deste mundo, esvaziar a minha mente das coisas deste mundo e me encher de Ti.Essa busca não é aqui dentro, não é só aqui dentro, ela transforma, ela vem daqui, do fundo daqui, e começa a transbordar, sabe por quê? Porque quando eu busco profundamente, que ele começa a transbordar, eu olho para alguém do meu lado, olha, eu estou cheio, eu quero transbordar. Eu tenho certeza que quando o Espírito de Deus começa a transbordar, você também vai sentir, você também vai ser tocado, você também vai ser notado. Ei, eu quero que você entenda que essa busca ela é pessoal. Preste atenção. Estamos aqui hoje, fôlego de vida em pé, respirando, saúde. Seu sangue correndo nas veias, seus batimentos cardíacos oscilantes. Estamos aqui hoje porque um dia Ele decidiu que deveríamos ter uma história. Aí, eu quero pegar um gancho de umas mensagens que é dito. Porque nós humanos olhamos, humano nosso, né? Olhar para a falha, olhar para o erro, olhar para o pecado, terceirizar, julgar, tudo isso. Aí se nós fôssemos olhar para Abraão, a gente vê um Abraão que se tornou um referencial,
A gente olha para Abraão e vê a palavra para Abraão dizendo: a tua descendência será como as estrelas dos céus e a areia do mar. Mas quando a gente olha um pouquinho atrás da história de Abraão, vemos que ele foi um homem medroso, cheio de apontamentos. A gente olha para José, mas vemos José no começo um menino mimado, né? Um menino que fazia questão de mostrar para os seus irmãos que ele ganhei o melhor. Mas teve uma moldura para chegar a governador do Egito. Teve que ser moldado. A gente ouve também falar de Moisés, o homem que libertou o povo de Deus do cativeiro egípcio. Mas Moisés foi um homicida. Teve um apontamento. A gente também ouve falar de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Já pensou? Já pensou você sendo o homem ou a mulher segundo o coração de Deus? Mas Davi, ele teve apontamentos, adulterou, matou. Então não poderia ser eles. Então imagina comigo Deus lá no céu. Tem-se ali um período de silêncio. Só que desde o princípio já havia falado do Messias, daquele que viria, daquele que pisaria a cabeça da serpente, daquele que pagaria a conta. Aí um dos profetas maiores, chamado Isaías, um dos que mais falou sobre Jesus, cerca de 700 anos antes da vinda de Jesus. Aí nos chama a atenção aquele texto lá. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E olhávamos nós para ele e não víamos beleza nenhuma que a nós, os nossos olhos, agradasse. Mais uma vez eu repito, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E ele veio, nasceu, cresceu, batizou, caminhou sobre esta terra, caminhou, esteve no nosso meio sentindo o mesmo que eu e você está sentindo. Sentindo que os mesmos sentimentos que eu e você sentem, Jesus também sentiu. Cumpriu a palavra. Cumprindo a palavra. Cumprindo tudo aquilo que os lá atrás, os antecessores não conseguiram. Fazendo. E eu vejo Deus se despindo da sua glória, da sua majestade. Vindo até esse lugar a qual vivemos, nesse plano terrestre. E vivendo neste plano terrestre, cumprindo aquilo que era necessário para termos uma história, para estarmos aqui hoje. Para você olhar para o irmão aí do seu lado, ver ele face a face. Aí nos traz uma nova história. Nos permite viver de novo. Nos permite estar aqui hoje.
permitiu você, filhão, estar aqui hoje. Permitiu cada um de nós estarmos aqui hoje. Fica ali alguns dias, trazendo ali, imagino eu, com diversas reuniões. Jesus, olha, eu vou ter que voltar para o Pai, mas eu tenho que ter algumas reuniões com você aqui, alguns ensinamentos antes. Aí eu quero que vocês acompanhem essa leitura. Porque alguns dias depois ele volta. Ele cumpre. Salmos de número 24. Que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Quem? Aí a resposta vem: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Busca entre nós alguém limpo de mãos, puro de coração. Busque alguém, até mesmo na Bíblia, que não tem apontamentos. Que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Aí isso começa a falar com nós hoje. Isso é pessoal. Isso é eu falando de mim para mim mesmo. Isso é falando de você para você mesmo. Esse receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Agora imagina comigo. Me ajudem aqui. Jesus deixa as suas últimas instruções e ele, de certa forma, começa a levitar aos céus. Aí o que aparece lá? O que aparece? Quantos anjos? 2 anjos. Quem estava ali com Jesus viu. Jesus continua indo e por um determinado, alguns segundos de tempo, imagino, eles continuam ali parados. Fala em voz alta. Varões galileus, porque estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele há de descer. Atos dos Apóstolos. 2 anjos falaram aos que estavam. Agora imagina comigo. Aí eles começam a subir para onde? Para o céu, certo? Aos céus. E aí esse primeiro céu ao qual nós vemos, esse plano terrestre, a gente olha para o céu, vê as nuvens, né? A gente vê os aviões ali passando, os balões, até o limite ali que a atmosfera permite, a estratosfera permite vermos. E eles ultrapassam. E vem ali ao segundo céu, onde está o sol, a lua, as constelações. E há alguns que conseguem atravessar ali a estratosfera saindo. Algumas sondas vão longe, a NASA conta. E aí de repente chega. Eu imagino com um piscar de olhos tudo se muda. Aquilo que não podemos ver. Aquilo que não podemos enxergar ainda. Aquilo que ainda, estou falando ainda, não podemos ver, não podemos enxergar. Mas de repente toda a cena muda. E aí o que acontece?
um daqueles anjos que estava ali acompanhando Jesus, ele brada: levantai, ó portas, ó vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, entrará o Rei da Glória. Só que isso nunca aconteceu antes. Isso nunca tinha acontecido antes, porque, vamos lá, o corpo de Jesus ressuscitou, ele então está no corpo humano, certo? O corpo de Jesus está ali o quê? Primeiramente justificado, glorificado. Só que ele continua no seu corpo humano. Então imagina comigo, vou repetir o texto. Levantai, ó porta, vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Imagina comigo, isso nunca aconteceu antes. Aí imagine quem está ali guardando. Eu não sei se é um anjo comum, se é um querubim, ou o que está ali guardando, mas imagino ele surpreso, porque aquilo nunca aconteceu no céu antes. Aí tem um questionamento: quem é esse, o Rei da Glória? Quem é esse, o Rei da Glória? Aí, aqueles anjos que estavam acompanhando, eu queria ter a voz igual do Fernando para me falar aqui, assim agora. Igual do Fernando, que vai dizer bem assim: o Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Então, vem cá, filho, vem cá, Fernando, corre aqui. Você vai falar, vamos dar um impacto nisso aqui, corre aqui, filhão. Assim, com aquela ênfase. Vem cá, meu filho. Vamos começar aqui. 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Você está começando a entender? Obrigado. Você está começando a entender? Você entende? Isso nunca aconteceu antes. Aí finaliza aqui dizendo, mais um é o questionamento: quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então você imagina Deus Pai lá em pé do seu trono, recepcionando Deus Filhos. E Ele entrando, vamos imaginar comigo o coral celestial, e olha, foi cumprido, foi pago. Jesus voltou, e a promessa é que Ele venha para a destra, vem. Então imagine Ele passando um corredor, chega até Deus Pai, olha Pai, eu fiz uma promessa. O que o Senhor mandou eu fazer, eu cumpri. O que o Senhor mandou fazer, eu cumpri. Já está pago. Olha só aqui a prova. Os cravos que foi colocado nas mãos. O corpo ali glorificado. Eles não cumpriram. Eu voltei, mas eu fiz uma promessa. Alguém sabe dizer que promessa foi essa? Consolador. Então imagina Deus falando, então, nós não somos homens para mentir ou para voltar atrás, certo? Então vamos cumprir essa promessa.
Aí você lembra lá atrás, quando eu disse que o véu do templo se rasgou de cima a baixo? O véu do templo. Porque em um templo como esse, tabernáculo, era a igreja antigamente, era separado-se um lugar, que era chamado Santo do Santo. Ali dentro ficava o quê? Do Santo dos Santos, que simbolizava a presença de Deus. Certo ou não? Simbolizar a presença de Deus. Simbolizando ali a presença de Deus, a lei nos pediu o quê? Que procurasse um sacerdote, apresentasse as nossas indagações, confessasse os nossos pecados, tudo ao sacerdote. Aí o sacerdote vinha ao templo e só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. E detalhe, como homem, ele tinha que estar impecável. Impecável. Ou era consumido ali. Você consegue entender a complexidade que era servir a Deus nos tempos antigos? Só que ele veio e pagou a conta. Ele veio e cumpriu. E aí quando ele cumpriu, quando ele falou, Pai, está cumprido, Pai, está pago, Pai, está consumado, a primeira coisa que foi feito foi rasgar o véu do templo de cima a baixo. Porque a presença de Deus parou de estar somente naquele lugar e começou a habitar em outro templo. Olha para o lado aí. É de você. É de você. É de você. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei qual o grau de entendimento que você está tendo agora. Mas eu estou dizendo que o Santo dos Santos, o Senhor dos Exércitos, o Criador dos céus e da terra, Criador de todo o universo, aquele que deixa ir, aquele que deixa voltar, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que mudou a história para te trazer uma história. Ele está querendo te dizer neste momento. Ele está querendo te dizer, me dizer, nos dizer neste momento, que Ele está aqui sendo seu. Que Ele está aí sendo seu. Que Ele está te ouvindo, te entendendo, sondando o seu coração. Que Ele está aí. Que Ele está aqui. Que ao mudar a história, para te trazer uma história, e para mudar a história, para permitir você estar aqui hoje, eu queria que você entendesse essa sensibilidade. Eu queria que cada um de vocês entendesse essa sensibilidade. Que pudéssemos todos entender que ao cumprir, que ao permitirmos estarmos aqui hoje, aquela promessa foi cumprida, pastor, e nos coloca em uma preparação. E Ele vai dizer o que? Não se turbe o vosso coração, porque se você crê em Deus e também em mim, na casa do meu Pai você também vai ter uma morada. Aí eu deixo te falar, às vezes eu procuro aqui, no meio cristão, no nosso meio, e a gente nota a sensibilidade de alguns, a dureza de outros.
E a sensibilidade daqueles que conseguem em línguas falar, e a gente olha assim, que coisa de doido, irmão. Não é? Preste atenção comigo aqui, e Dalina. Quantas escolas bilíngues a senhora fez na vida? Quantas escolas bilíngues a senhora fez na vida? Outros idiomas. E por que essas línguas estranhas que saem da sua boca? O porquê? Quantos médicos temos aqui formados? Levanta a mão. Psicólogos? Levanta a mão. Mas a palavra fala que em nome de Jesus, o Deus poderoso, o Deus do universo, que nos dá sabedoria de falar as palavras certas, cuidar e curar sua mente, que em nome desse Jesus, em nome de Jesus, você vai tocar a mão e pôr as mãos e orar, e a enfermidade vai sair. Que em nome de Jesus você vai orar e os demônios vão sair. E em nome de Jesus, algo mortífero você tomará e nada vai acontecer em nome de Jesus. Isso foi concebido para cada um de nós, não só para mim como pastor, mas para cada um de vocês que está aqui hoje, para cada um de nós está aqui hoje, porque mais uma vez eu quero repetir que quando a história foi mudada, quando a história foi dividida, essa história ela pode ser contada, essa história, a minha história, a sua história, ela pode ser contada. Então completo te dizendo que você está aqui hoje em pé, porque a tua história está sendo contada, e que essa história venha a ser finalizada lá na glória, juntamente com o nosso Jesus. Sabe por quê? Porque Ele nos prometeu voltar para nos buscar. Ele nos prometeu preparar um lugar e voltaria para nos buscar. Aí naquele grande dia, como abrir e piscar de olhos, você vai lembrar do dia de hoje, que de repente vamos estar aqui, mas de repente vamos estar de frente de um grande portal. Aí vamos escutar de novo aquela frase: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque o Rei da Glória voltou. E o Rei da Glória voltou, e agora está acompanhado. E acompanhado está com um povo que está lavado, remido, de um povo que teve uma história contada, de um povo que acreditou, de um povo que confiou, de um povo que entendeu quem era esse Deus, de um povo que deu valor à cruz, de um povo que deu valor daqueles escravos lá naquela cruz, de um povo que deu valor daquele sangue derramado. Ei! Só que agora não vamos ter um questionamento, vamos ter uma afirmação: é Jesus, o Rei da Glória, o Jesus que cumpre promessas, o Jesus que cumpre a sua palavra. E Ele prometeu que um dia voltaria para nos buscar, e Ele vai voltar. Igreja, se prepara, porque Jesus está voltando. Igreja, se prepara, porque Jesus está voltando. Igreja, se prepara, porque Jesus vai cumprir a sua promessa. Ele está lá preparando um lugar. Imagino que esse lugar deve estar quase pronto, que tem mais de 2 anos que está em preparo. Quer estar comigo, porque eu quero estar contigo, fronte às portas eternas. Eu não sei se eu vou conseguir ver o que foi visto naquele dia. Eu não sei se vamos conseguir ver atravessando a estratosfera, a atmosfera.
Eu não sei se vamos poder ver as constelações, mas de uma coisa eu sei, se pudermos ver, eu estarei ansioso. Eu não quero saber de nada desse mundo, eu não quero saber de nada dessa terra. Aquelas portas se abrem, entraremos todos juntos, entrando todos juntos, coral celestial cantando, aquele grande banquete preparado, os locais onde seremos colunas do templo do Senhor, ali tudo nos esperando. E eu completo dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se colocar de pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Erga assim as suas mãos para receber, Pai amado. Deus de poder e Deus de glória. Toma esse lugar com teu Espírito Santo, Deus. Toda barreira seja quebrada em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem impedido, Senhor, do teu Espírito Santo, tudo aquilo que tem trago impedimento ao seu Espírito Santo, vai saindo, vai caindo por terra, vai sendo repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, sonda cada um dos nossos corações. Vai cobrindo esse lugar. Vai cobrindo este lugar, ó Deus. Pai amado, que o teu Espírito Santo vai cobrindo este lugar. Cada lar, cada casa aqui sendo representada neste lugar, possa receber neste momento a visita do teu Espírito Santo. Senhor Deus, que no leito do hospital ou no cárcere de uma prisão, lá onde eu não posso ir neste momento, mas o seu Espírito Santo pode. Deus, toda enfermidade, seja ela interna, seja ela externa, seja ela no coração, seja ela na mente e na alma, seja repreendida em nome de Jesus. Toda frieza, receba o calor do Espírito Santo agora. Deus, permita os teus anjos correrem sobre esse lugar. Permita o teu Espírito Santo passar sobre esse lugar agora. E aqueles que estão com os ouvidos abertos, possam ouvir. Aqueles que estão com seus olhos abertos possam enxergar. Aqueles que estão sensíveis possam sentir o afago do teu Espírito Santo agora. Toda palavra de derrota, toda palavra de frustração, aqui não é o seu lugar. Toda palavra de queda, sai em retirada agora em nome de Jesus. Todo pecado seja perdoado. Que cada coração pecaminoso possa haver o arrependimento. Que esse arrependimento gere o perdão neste momento. Deus de poder e Deus de glória, é por isso que te louvamos, te agradecemos, glorificamos a Deus o teu santo nome. Deus amado, que possamos, ó Deus, continuar nossa história contigo, ó Deus. Que seja colocado um ponto final de tudo aquilo que o inimigo projetou. E um novo parágrafo, ó Deus, contigo comece agora, no nome de Jesus. Por isso te glorificamos, ó Deus. E eu te agradeço. Amém, Jesus.